Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos juntos estudando o Evangelho de Marcos, uma lição extraordinária. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. E com muita alegria eu quero receber aqui o Aparecido, o nosso companheiro de jornada. Seja bem-vindo, Aparecido. Obrigado, pastor. É uma bênção estar aqui. Mais uma vez, nós vamos pedir aqui a orientação de Deus para o estudo, e é sempre importante fazer isso. Eu convido você para essa breve oração. O nosso convidado vai orar conosco. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, dos nossos ouvintes, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda-feira, 15 de julho, nós temos aqui o chamado de Levi e a questão do jejum. O texto base é o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, do verso 13 até o verso 22. Então, duas histórias aqui nessa lição de hoje, o chamado de Levi. Perfeito, pastor. O que eu achei interessante nessa história aqui de Levi, por que os líderes religiosos aqui, os escribas, no caso, eles não concordavam com o chamado de Levi? Bom, o texto aqui de Marcos fala que era Levi. Em outro lugar, no Novo Testamento, Levi Mateus. Era o nome desse convidado de Jesus para ser seu discípulo. E quem que era Levi Mateus? O texto aqui diz o seguinte, verso 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, qual é a informação que a gente tem aqui, Aparecido? Levi era um coletor de impostos. Em outras palavras, ele era um publicano, um funcionário do governo, do império. E naquela época, meu amigo, ser um cobrador de impostos, um coletor de impostos, um publicano, era uma persona não grata. Olha, você não é bem-vindo entre nós. Agora, você mencionou os escribas, os homens encarregados que se dedicavam para a escrita da Bíblia, a preservação da escrita. O quê? Ele está levando um pecador, um publicano? Não é possível. A questão não era Levi. A questão é que essa classe de pessoas se consideravam boas, melhores. Então, ele não. Se fosse eu, até que tudo bem, mas olha, ele está chamando um publicano inadmissível, inaceitável. Então, era essa a questão. Não era o Levi em si, é que eles se consideravam melhores do que qualquer um. É interessante, inclusive, eles criam que as pessoas que entravam em contato com ele, com os publicanos, se tornava igual. Impuras. Se tornava igual. Né? Aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem você é. Isso. Mas então, aqui também, Jesus, ele respondeu esses líderes religiosos aqui. Ele falou assim, quem precisa de médico são os doentes, os sãos não. O que Jesus quis dizer com essa resposta? Jesus, mais uma vez, está lendo além do que era visto. E Jesus entendeu a interrogação deles, entendeu a oposição que eles estavam levantando. E ele foi direto ao ponto. Vocês se acham melhores do que os outros? Vocês são bons. Vocês estão sadios, então vocês não precisam de mim. Ele que é pecador, que você já condenou, já crucificou ele aí, porque ele é publicano, ele é que precisa de mim. Então eu vou estar com eles, não vou estar com você. Mas Jesus se coloca aqui, essa fala de Jesus, para todos, né? Às vezes o peso do pecado é tão grande, às vezes a situação nos coloca para baixo, e a gente chega a pensar que não tem solução. Jesus diz assim, é esse aí que precisa de mim. Se você se sente oprimido, se você se sente castigado pelo pecado, não se desespere. Jesus está dizendo, o doente precisa de médico, e eu sou o médico espiritual, eu sou aquele que pode trazer o alívio que você tanto deseja. Amém, que bênção isso, hein, pastor? Sabemos, hein? Agora, eu também achei uma questão muito interessante. Esses líderes que cuidavam da lei, cuidavam dos escritos bíblicos,
eles tinham um ensino, e aqui fica claro que há um contraste muito grande entre os ensinos deles e os ensinos de Jesus. Muitas vezes, na Bíblia, nós encontramos algum embate entre Jesus e os líderes. É óbvio que eu creio que Jesus não estava errado nesses embates. Tá? Agora, por que esses homens que eram responsáveis em cuidar da lei, em cuidar da ordem, inclusive em cuidar que o povo fosse ensinado, os ensinos deles eram diferentes do de Jesus? O ensino desses líderes era muito centrado no fazer, era muito centrado nas suas próprias obras. Eles se achavam superiores aos demais, a todas as pessoas. E o ensino de Jesus era um ensino totalmente diferente. Ele valorizava a fé das pessoas, ele valorizava o crer das pessoas. E Jesus está colocando aqui a justificação pela fé e não a justificação pelas obras. Mas não era sido só os líderes religiosos que estavam se opondo a Jesus. Aqui no episódio que nós estamos estudando hoje, diz que os próprios discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Olha aqui o verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Veja qual que era a ênfase. Obras. Sim. Jejuar, fazer, dar esmolas, era uma justificação pelas obras. Agora, Jesus introduz aqui o assunto, ou a Bíblia, Marcos aqui introduz o assunto do jejum. E Jesus diz assim, por que jejuar? Numa festa onde o noivo está presente, para que jejuar? Virá o tempo em que o noivo será tirado, e aí sim vocês irão jejuar. E pela primeira vez, aqui no livro de Marcos, vem esse assunto do jejum. Todas essas perguntas aí tinham como objetivo tirar seguidores de Jesus, como nós dissemos na lição de sábado. Eles estavam vendo a popularidade de Jesus subir, e então eles queriam minar a quantidade de discípulos de Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, traz um ensino extraordinário, dizendo, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novas. Sim. Bom, esses elementos novos aqui, o que são? É a nova pregação de Jesus. Sim. Esqueça a salvação pelas obras. É salvação pela fé. Agora eu quero fazer um desafio para o Cido e para você que está aqui, para descobrir, estudando a Bíblia, a lição da escola sabatina, o que são os elementos velhos. O que são? O odre velho e a roupa velha. Sim. É um grande desafio. Se você precisar, recorra ao que Ellen White escreveu sobre esse assunto e você vai descobrir o que representa o odre velho e a roupa velha. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo encontro.